Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que estiver assistindo esse vídeo. Eu vou apresentar sobre o HTML da minha plataforma, que é chamada de Siga das Estrelas. Ela é inspirada no sistema acadêmico Siga e possui temática baseada no universo Star Wars. O objetivo é oferecer uma interface simples para que os professores e os alunos possam acessar as funcionalidades. Começando pelo head, a gente já tem a fonte Orbitron, importada através do Google Fonts e foi escolhida porque lembra os filmes de ficção científica e combina com a identidade visual de Star Wars. Todo o restante da estilização fica em um arquivo CSS separado, deixando o HTML responsável apenas pela estruturação da página. Aqui fecha a head, e entrando no body e abrindo o header, a gente já vai ter o nosso cabeçalho da plataforma, que exibe o nome da plataforma Siga nas Estrelas, funcionando como título principal do sistema. Logo abaixo, nós vamos ter o menu lateral, construído com a tag Aside. Esse menu é responsável pela navegação entre todas as funcionalidades da plataforma. Para controlar sua abertura e fechamento, utilizando um input do tipo checkbox, com o identificador Toggle Drawer, conhecido como menu hambúrguer, está ligado com o checkbox através da tag label, tag label. Quando o usuário clica nesse botão, o CSS identifica se o checkbox está marcado ou não e abre ou fecha o menu lateral, sem precisar de um JavaScript. Dentro desse menu existe uma lista organizada com a tag UL. A primeira opção é Início, que leva o usuário para a tela inicial, que é quando a gente já abre o nosso site, o sistema acadêmico, e a gente vai dar de cara. Qual vai dar uma boas-vindas, né, ao sistema acadêmico integrado e vai mostrar as principais funcionalidades do site. Aqui já vai também nos levar para dois grandes grupos, os professores e os alunos, tá? Esses grupos também utilizam um checkbox escondido para poder ter um efeito de sanfona, de menu sanfona. Ou seja, quando clicamos em professores ou alunos, seus respectivos submenus aparecem ou desaparecem, como eu acabei de demonstrar. Isso deixa a navegação mais organizada e ocupa menos espaço na tela. No grupo dos professores, nós temos a opção Perfil, Dashboard, Cadastro de disciplinas e Cadastro de notas. Já no grupo dos alunos, nós temos o Dashboard, o Cadastro de perfil e Consulta de notas. Depois podemos encontrar a tag Main, que já vai dar início às sessões, que representa o conteúdo principal da aplicação. Cada tela da plataforma foi criada utilizando uma tag Section. Todas as sessões ficam carregadas ao mesmo tempo no HTML, porém apenas uma é exibida na tela. Para controlar isso, utilizamos um conjunto de input do tipo radial, todos com o mesmo nome, Toggle Section. Como apenas um botão de rádio pode estar selecionado por vez, o CSS consegue mostrar somente a seção correspondente ao item escolhido do menu. Dessa forma, simulamos uma navegação entre páginas utilizando o HTML e o CSS. A primeira seção é a tela inicial. Ela apresenta uma mensagem de boas-vindas ao usuário, explica rapidamente o objetivo da plataforma e mostra alguns cartões com as principais funcionalidades disponíveis, como professores, alunos, disciplinas e dashboards. A próxima seção é o cadastro de perfil de professor. Nela foi utilizada a tag Form, porque justamente é um formulário no qual o professor vai poder colocar seus dados pessoais e, ao final, existe um botão para salvar perfil. Nesse momento, o botão não envia informações para o banco de dados, pois o projeto foi desenvolvido apenas para HTML e CSS. Ele serve para representar o que seria o funcionamento em uma aplicação completa. E depois, nós temos o dashboard, que vai apresentar as características gerais
de como tal professor está dentro da instituição. Aqui nós temos turma, disciplina, alunos, média geral, gráfico de desempenho, poderá ser preenchido utilizando JavaScript e uma biblioteca de gráficos, como chart.js. Na sequência, encontramos cadastro de disciplinas. Esse formulário permite que que cada professor cadastre informações básicas sobre cada disciplina, como código, nome, curso, semestre e carga horária. Assim como o formulário anterior, ele possui um botão para cadastrar a disciplina. Nós temos o cadastro de notas, que esse aqui tem um formulário no qual permite informar o nome do aluno, a turma, o trimestre, a nota e o peso da avaliação. Esses campos foram escolhidos porque representam informações comuns em sistemas acadêmicos. Uma versão futura do projeto, essas notas poderão alimentar automaticamente o dashboard e também aparecer na consulta do aluno. Passando para as áreas destinadas aos estudantes, nós já teríamos o dashboard do aluno. Ele segue a mesma ideia do dashboard do professor, mostrando informações resumidas, como curso, semestre, média e a situação do aluno. Também existe um espaço reservado para um gráfico que poderá mostrar a evolução das notas ao longo do ano letivo. Depois nós temos o cadastro de perfil do aluno, que também seria um formulário que solicita o nome completo, e-mail, matrícula, CPF, telefone do responsável, e-mail do responsável, ano escolar atual. E por último, nós teríamos uma tabela feita em HTML, no qual utiliza as tags thread, tbody e thead. As colunas exibem a disciplina, a turma, o trimestre, peso de avaliação, a nota e a situação do aluno, e nesse momento as células estão vazias, utilizando traços como exemplo. Mas a ideia é que futuramente sejam preenchidas com a ajuda de formulários e JavaScript. Esses dados eles podem ser cadastrados pelo professor. Por fim, nós encontramos o nosso footer, que seria a frase, né, mais famosa, eu acho que a gente poderia pegar de exemplo aqui para poder fazer um trabalho tematizado de Star Wars, que seria que a força esteja sempre com você. Em resumo, esse HTML foi organizado utilizando elementos semânticos como header, side, main, action e footer, tornando o código mais organizado e de fácil manutenção. A navegação entre as telas foi construída apenas com HTML e CSS, utilizando inputs do tipo checkbox e radial, sem necessidade de JavaScript. Isso demonstra como é possível criar uma interface funcional e bem estruturada apenas com as tecnologias básicas da web, deixando preparada a base para futuras implementações como JavaScript e banco de dados. Então, agora nós podemos seguir para a parte do CSS, que eu vou explicar a partir de agora. O CSS ele seria a parte responsável pelo visual do sistema, enquanto HTML estrutura o conteúdo e o conteúdo da página. Agora eu vou explicar o CSS da nossa plataforma. O CSS ele é responsável por toda a parte visual do sistema, enquanto o HTML organiza a estrutura e o conteúdo da página. O CSS ele vai definir como os elementos implementados pelo HTML serão exibidos para o usuário, controlando cores, fontes, tamanho, posicionamentos, animações e efeitos visuais. O nosso objetivo foi criar uma interface inspirada no universo Star Wars, utilizando cores escuras com detalhes em amarelo e azul, uma fonte com aparência futurista. No início do arquivo, utilizamos o seletor universal. Nele, definimos a propriedade box sizing, border box, que vai fazer com que a largura e a altura dos elementos incluam o padding e a borda, tornando o layout mais previsível e evitando problemas de alinhamento. Em seguida, estilizamos as tags HTML e body, utilizando margem zero para poder remover as margens padrões do navegador, definindo também a fonte como Orbitron para toda página e com a cor branca e com o fundo preto.
Depois, configuramos o body, que é um dos elementos mais importantes do CSS. Definimos uma altura mínima de 100% da tela utilizando o min-height, com 100 de VH, garantindo que a página sempre ocupe toda a altura do navegador. Usamos CSS Grid para poder dividir a tela em 4 áreas principais: o cabeçalho, o menu lateral, a área do conteúdo e o rodapé. Isso foi feito utilizando o Grid Template Areas, tornando o código mais organizado e facilitando futuras alterações no layout. Também adicionamos uma transição com Transition, para que ocorra a abertura e o fechamento do menu lateral. Em seguida, estilizamos o cabeçalho, utilizando Display Flex justamente com Justify Content, Align Items, Font Size, Font Weight, Letter Spacing, Text Transform, Color, Background, Border Bottom e Box Shadow. De tudo isso para poder só estilizar aqui o cabeçalho. Então, o que isso vai fazer? Vai tentar centralizar o título tanto na forma horizontal quanto na vertical e vai criar um visual semelhante ao utilizado nos filmes da franquia Star Wars. Definimos uma fonte maior de letras maiúsculas e espaçamento entre os caracteres usando letter space. E também centralizamos o texto de forma geral. Também escolhemos a cor amarela inspirada no famoso logotipo de Star Wars, adicionando a sombra e utilizando o Box Shadow, dando um efeito de iluminação. Agora a gente já pode passar para as configurações da lateral. Definimos um fundo escuro, uma borda amarela na lateral e utilizamos o Overflow Hiding para esconder qualquer conteúdo que ultrapasse seus limites. Dentro do menu existe a classe Content, que recebe um espaçamento interno utilizando padding, deixando os itens do menu mais organizados. O menu recolhível funciona utilizando pseudoclasses. Outro detalhe importante é que o fundo da página foi criado com a propriedade Radial Gradient. Esse gradiente produz um efeito que lembra o espaço sideral, reforçando o tema de Star Wars. O menu recolhível funciona utilizando a pseudoclasse Has. Quando o checkbox ele está marcado, a largura da primeira coluna do grid diminui de 250 pixels para apenas 60 pixels. Assim, o menu fica recolhido, permanecendo apenas até o botão de abrir e fechar ficar visível. O botão do menu hambúrguer também recebeu uma estilização própria. Definimos largura e altura iguais para formar um quadrado, utilizando novamente o Flexbox, para centralizar o ícone e aplicarmos uma transição que muda a cor suavemente quando o usuário passa o mouse sobre ele. Depois, estilizamos toda a lista de navegação. Removemos os marcadores utilizando o List Style. Nono, retiramos as margens e espaçamentos padrões e criamos um visual semelhante ao de um ar de um painel moderno. Cada opção principal do menu possui fundo escuro, bordas arredondadas, bordas cinza e texto amarelo. Mas quando o usuário passa o mouse por sobre o item, utilizamos a pseudoclasse Hover para alterar a cor do fundo e mover levemente o objeto à direita através da propriedade Transform. Os submenus também foram estilizados. Eles possuem uma borda azul na lateral esquerda, facilitando a identificação visual de que pertencem ao item principal. O efeito de sanfona também é implementado apenas com o CSS, utilizando novamente a pseudoclasse Has. O submenu permanece escondido enquanto o checkbox interno está desmarcado e aparece automaticamente quando ele é marcado. A seguir, configuramos a área principal da aplicação, marcada pelo elemento Main. Cada tela da aplicação corresponde a uma section. Inicialmente, todas ficam escondidas com Display None. Porém, quando o botão de rádio correspondente está selecionado, a regra Section Has Checked altera o display para Display Block, fazendo com que apenas aquela seleção apareça. Esse mecanismo permite simular uma navegação entre páginas utilizando HTML e CSS sem necessidade de JavaScript.
As seções também possuem um fundo escuro semi-transparente, bordas amarelas, cantos arredondados e uma sombra suave, destacando cada tela em relação ao fundo. O título das seções receberam uma estilização específica. Eles utilizam uma cor amarela com uma borda azul inferior e letras maiúsculas, mantendo o padrão visível e adotado em toda a plataforma. Os parágrafos utilizam da cor cinza clara para facilitar a leitura e um espaçamento maior entre as linhas através da propriedade line height. O rodapé foi estilizado de forma simples e discreta, utilizando novamente o Flexbox para centralizar o texto, um fundo escuro, letras em um tom cinza e uma borda superior amarela para manter a identidade. Também criamos uma animação chamada Fade, fazendo com que cada seção apareça suavemente na tela. No início da animação, o elemento está transparente e ligeiramente deslocado para baixo. Ao final, ele atinge sua posição correta e fica totalmente visível. Isso deixa a navegação mais agradável. Os botões dos formulários receberam uma atenção especial, já que eles mudam levemente a cor sobre alguns pixels, ganhando um brilho mais intenso. Já quando é clicado, reduz um pouco o seu tamanho através da propriedade Scale, simulando o efeito de um botão físico sendo pressionado. Por fim, estilizamos a tabela utilizada para consulta de notas. O cabeçalho foi feito com fundo amarelo, com letras pretas para destacar os títulos das colunas. As linhas da tabela utilizaram tons diferentes de azul escuro para facilitar a leitura e quando o usuário passa seu mouse sobre uma linha, a cor muda, destacando as informações consultáveis. Em resumo, todo o CSS foi desenvolvido buscando três principais objetivos: criar uma identidade inspirada em Star Wars, organizar a interface de maneira moderna utilizando grid e flexbox, e melhorar a experiência do usuário por meio de animações, efeitos e hover e uma navegação intuitiva. Dessa forma, conseguimos transformar uma estrutura simples de HTML em uma plataforma visualmente atrativa, organizada e agradável de utilizar. Gostaria de dar destaque também sobre o antes e depois do projeto, de como ele ficaria antes sem as estilizações e de como ele está agora. Assim seria o projeto sem as estilizações. O menu aqui manteria a animação de abrir e fechar. Aqui nós ainda teríamos o rodapé, o cabeçalho, não teria a telinha de início, aquela. E também as animações, elas seriam bem limitadas na parte do menu. Enfim, esse é meu trabalho de HTML e CSS da matéria de Web Design, segundo trimestre, com o professor Daniel Varela. Espero que tenham gostado da apresentação e uma boa semana a todos e muito obrigada pela atenção.